Olá, estamos em meio a uma pandemia. Desde a segunda quinzena de março, os órgãos de segurança e o poder público estão unidos para controlar a disseminação do coronavírus. Só nesses últimos dias, conforme o levantamento feito pela reportagem de Agência GBC, 5 festas e eventos com aglomerações de pessoas foram flagrados pela Brigada Militar. Os policiais estão cumprindo decretos da Prefeitura que proíbem essas reuniões. Para entender como que os policiais estão trabalhando nesses casos, a gente vai conversar com o Tenente-Coronel Jorge Dirceu Filho, que é comandante do 15º Batalhão de Polícia Militar e responde pelo policiamento de Canoas e Nova Santa Rita. Nessa lista de eventos fechados estão um baile funk na Praia do Paquetá, um bar fechado no Olaria, uma corrida de cavalos no Guajuviras e uma casa de swing no Harmonia. Mas já teve até festa de casamento que acabou na delegacia. Comandante, boa tarde. Como que os policiais estão trabalhando aí nessas denúncias para identificar essas festas com aglomerações que descumprem as determinações do poder público? Boa tarde, Jaime. Boa tarde a todos os amigos da GBC que nos assistem. Jaime, nós estamos desde o início dessa pandemia atendendo às solicitações numa segunda linha de combate, para verificação desses locais aí que estão infringindo os decretos estadual e municipal, né? Então, esses eventos que tu listaste e mais alguns outros, nós intervimos por solicitação da comunidade ou, em alguns casos, ainda foi por checagem a alguma denúncia, né? Esse evento que tu citou aí da Olaria era um evento que nós já tínhamos há uns 20 dias atrás já uma denúncia de funcionamento, inclusive a primeira denúncia era referente ao funcionamento de um bar, que seria um bar ilegal, que funcionaria nos fundos de uma lavagem, né? Nós, naquela época, havíamos ido no local, não havíamos constatado nada, a gente teria ido durante o dia, e à noite, até então, nós não tínhamos tido nenhuma reclamação. Fato que agora, este final de semana, a gente teve uma reclamação do local, e aí, como eu já falei, já referi em outras vezes, a Brigada Militar, ela vai checar todas as denúncias que chegam para nós, elas são checadas, né, talvez não no dia, por uma questão de contingência e da demanda ser muito grande, mas todas elas serão checadas. Então, foi o caso nessa da Olaria, foi o caso no final de semana também, lá na Praia do Paquetá, onde tinha uma festa, um baile funk, e nos outros locais. Aquele evento que ocorreu ali no Pradinho, né, das corridas de charrete, foi uma ocorrência gerada via 190, de alguém da comunidade ligou, na verdade, mais de uma pessoa da comunidade ligou, referindo aquele evento lá. Nós estivemos lá no local, lá constatamos, não havia maus tratos com animais, é bom deixar isso bem claro, porém, haviam 2 animais lá sem o certificado sanitário, né? Então, esses cavalos foram recolhidos, os órgãos da prefeitura foram chamados, esses animais foram recolhidos, porque, infelizmente, não é por vontade nossa, né? Não pode haver esse tipo de evento neste período, até para evitar a proliferação do vírus. Como bem disse o prefeito aí numa reunião, numa entrevista na semana passada, o risco que Canoas, por mais que nós sejamos no ranking, se não me falha a memória, o 19º município no estado, né? Com casos, a grande questão é o número de leitos em UTI, né? O número de leitos de UTI ocupados aumentou, e isso gera, sim, uma preocupação com as autoridades do município, que zelam pela saúde do município. Então, o fechamento desses locais, né, a proibição que esses eventos ocorram, não é para prejudicar o munícipe, bem pelo contrário, é para preservar a saúde deles, e para preservar a saúde não só daquela pessoa que está indo no local, mas sim para preservar a saúde dos outros, porque a gente, talvez aquela pessoa que está indo lá,
talvez tenha contato com vírus, mas não vai ser acometida da doença, né? Mas ela pode sim proliferar esse vírus, propagar esse vírus para outras tantas pessoas que podem vir se adoecer e necessitar de um leito que talvez esteja ocupado, não esteja disponível, e vindo essa pessoa morrer. Então, a nossa preocupação é sim com a saúde de todos, né? Mesmo tendo alguns munícipes que não compreendem. E eu só queria deixar bem claro também que essas nossas ações, essas nossas intervenções nesses casos, como foi o caso deste final de semana nas praças, ele nada interfere ou em nada diminui com o atendimento do 190. As ocorrências, elas permanecem sendo atendidas, nós não temos fila hoje, em regra, né? Nós não temos fila de 190 para atendimento de ocorrência. As praças que ficaram sobre a atribuição de um olhar mais direto da Brigada Militar neste final de semana que passou, mais pontualmente no domingo, já são praças que comumente já são fiscalizadas por nós, já existem pontos de paradas de viatura, inclusive, se não me falha a memória, eu acho que está aí pela Rio Branco, né? Não, comandante, eu estou aqui na frente da 2ª Companhia no Niterói. Ah, tá na Dona Mocinha. Mas lá na Tiradentes e na Dona Mocinha são locais que a gente costumeiramente tem viatura aos finais de semana, até porque existe já uma aglomeração de pessoas e a gente pede para as pessoas para passar essa sensação de segurança, essa tranquilidade das pessoas no final de semana. Então, as guarnições aproximam desses locais. E aí mesmo na Praça Dona Mocinha, é o próprio posto, aí, o próprio PM que cuida do posto, que também tem essa incumbência aí de cuidar da praça. Então, o policiamento não sofreu nenhuma diminuição no policiamento, em razão de nós estarmos também com atenção às praças. Outro fato importante que eu acho interessante trazer, que desde que iniciou essa pandemia, nós temos tido uma média de 500 chamadas por final de semana de pessoas reclamando de som alto, de festas, de aglomerações em casas, e existem algumas situações que às vezes nós nos vemos até meio que com as mãos amarradas, né? Por ser eventos que são dentro das residências. Então, às vezes, fica até meio complicado do PM agir, mas nós estamos atendendo, dentro do possível, a todas as chamadas. Era isso que eu ia questionar o senhor, comandante. A gente sabe que a Brigada Militar vem muito antes da pandemia, já num trabalho de combater e garantir o sossego alheio à população de uma maneira geral. Claro que nesse período de aglomeração, certamente as denúncias aumentaram, seja som alto, churrasco na casa do vizinho e tal. Como que a Brigada Militar tem feito essa diferenciação da ocorrência que acaba, como acabou ali o baile funk no Paquetá, o bar na olaria, para casa daquela pessoa que está fazendo uma festa de aniversário ali para 3, 4 pessoas? Como que para quem denuncia, é feita essa explicação? Essas reclamações referente a festas de vizinho, né, esses problemas mais pontuais aí, a gente tenta resolver até por telefone, né? Tenta ir lá conversar, tenta gerar um acordo entre as pessoas, tenta resolver isso com o bom senso, né? Diferente dessas ações aí em bares, onde eles podem sofrer, inclusive, sanções administrativas junto à prefeitura, de cassação de alvarás e até interdição do estabelecimento, onde o próprio dono do estabelecimento ele tem uma responsabilidade maior, né? Mas essas situações nas residências, a gente procura resolver dessa forma. Tem alguns locais que ficam mais difíceis para nós agirmos, como é o caso, às vezes, em apartamentos, dentro de prédio, né? Que nós orientamos as pessoas para tentar primeiro resolver isso com o síndico, mas não sendo possível, as guarnições vão no local, tentam agir, mas a gente pede muito bom senso nesse período, né? Às vezes as pessoas hoje estão meio assustadas, e aí, mas tem 4, 5 pessoas numa casa fazendo churrasco, e fica difícil, às vezes, para nós, para saber, daqui a pouco aquelas 4, 5 pessoas são moradores daquela residência, né? Nós não temos aí não temos como medir quem mora naquela casa, a gente não tem conhecimento de todas as unidades habitacionais aqui do município para ter esse discernimento. Então, a gente tenta tratar isso, tenta resolver isso com o bom senso.
Comandante, o senhor também falou anteriormente dessa questão da Brigada Militar estar fazendo o trabalho de prevenção junto com o poder público muito antes mesmo da praça ser isolada. A gente já via que a Brigada Militar estava conversando com pessoas que se aglomeravam em praças, pedindo para voltar para casa, explicando o porquê do coronavírus, porquê de ficar em casa e não ajudar nessa transmissão do vírus. Como que a Brigada Militar está fazendo esse trabalho de prevenção numa cidade agora que a gente vive com muito mais regras do que a gente já tinha antes? Uma delas mesmo é a utilização de máscaras para entrar em locais, para andar na rua, em locais de comércio, em ônibus. Como que a Brigada Militar tem feito esse trabalho também de orientar a população? Desde que iniciou essa situação lá em março, né, nós nos antecipamos e naquela época nós já víamos nas praças, já tentando evitar aglomerações para prevenir a proliferação do vírus, né, a disseminação do vírus. Então, como eu te falei, da mesma forma que a gente atua nas casas, a gente atua nesses casos mais pontuais aí de praças. A orientação que se passa para o efetivo é conversar, né? Conversar, tentar convencer as pessoas, tentar explicar para as pessoas que a presença delas ali, por mais que elas entendam que não estão fazendo mal para elas podem estar fazendo mal para a coletividade. E neste momento também o coletivo, né, o interesse do coletivo, ele vai se sobrepor ao interesse individual. Então, por isso é a necessidade, e a gente pede a compreensão de todos, porque isso é uma fase ruim que nós estamos passando, isso vai passar com certeza, né? E nós pretendemos passar por isso com todos os nossos munícipes vivos, né? Ou pelo menos que nós não percamos nenhum munícipe para este vírus, né? Então, a orientação aqui é conversar, explicar e tentar convencer. As pessoas, de modo geral, têm sido muito receptivas para essa situação. A gente tem conversado, eles têm compreendido, têm entendido o caso, e todos têm, quando solicitado a deixar determinado ambiente, as pessoas têm saído. Nós não temos tido nenhum problema mais grave aí referente a essa situação, independente da faixa etária, né? Desde de jovens, adolescentes, até adultos, as pessoas compreendem bem a situação e deslocam para suas residências na maior parte dos casos. Comandante, o senhor também falou sobre essa questão das praças. Na última semana, a Prefeitura de Canoas emitiu um decreto, o decreto 128, que está disponível aqui neste banner que fica atrás de mim, que está proibida a circulação de pessoas nesses espaços públicos em domingos e feriados. Para isso, o próprio prefeito Luiz Carlos Busato contou que teve uma reunião com a Brigada Militar, com a Polícia Civil e com a própria Guarda Municipal para poder aumentar essa ronda nas praças e orientar que as pessoas fiquem em casa, não circulem nesses espaços públicos nesses 2 dias. Ontem foi o primeiro dia, 31 de maio, foi o primeiro dia que isso vigorou. Como é que foi o trabalho da Brigada Militar nesse domingo, comandante? Como eu já referi, foi nessa reunião que foram elencadas 15 praças, se não me falha a memória, que são as praças com maior circulação aqui no município de Canoas, né? Estavam nessa reunião, além da Guarda Municipal, né? Trânsito, Polícia Civil, Brigada Militar e outros órgãos da Prefeitura, então, de um consenso geral das partes que estavam ali, a eleição dessas 15 praças, e aí ficou, a Brigada Militar, ela ficou com responsabilidade aquelas praças que ela já faz o policiamento ordinário de forma rotineira, né, aos finais de semana, que é tanto a Praça Dona Mocinha aí, que ela fica na frente da companhia, a praça ali ao lado da companhia, também no Guajuviras, a praça lá embaixo, lá na Rio Branco, ao lado da 4ª Companhia, a Praça Tiradentes e ali no Parque Universitário. Essas são as praças que ficaram da Brigada Militar, exclusiva da Brigada Militar, né? A Polícia Civil também tinha 2, ela circulou ali pelo Jardim do Lago e aqui também na Cidade Nova, e as demais praças, dentro dessas 15, haviam agentes da Guarda Municipal e alguns outros órgãos da Prefeitura lá fixos naquele local, né? Ou nas imediações.
As demais praças, o pessoal, haviam as demais viaturas que estavam no policiamento, tanto da Brigada Militar quanto da Guarda Municipal, circulavam pelas demais praças, como é feito no final de semana, né? O policiamento no final de semana ele é direcionado para aqueles locais onde há maior concentração de pessoas, e as praças, praças, parques em torno do shopping são os locais com maior concentração de pessoas, então isso em nada interferiu na rotina do policiamento ostensivo, né? Só o foco que era orientar as pessoas para o cumprimento do decreto e evitar que houvesse a utilização desse espaço público, né? Então, neste primeiro momento, nós estamos com os domingos e feriados, mas conforme a evolução, pode sim haver, inclusive, uma rigidez maior, talvez fechar o final de semana inteiro, né? Mas isso depende da evolução. Agora nós estamos entrando em meses frios aí, que talvez vai aumentar a quantidade de pessoas gripadas, então a gente tem que ver a evolução e vamos torcer para que a gente não evolua nesse fechamento, né? Nesse lockdown, que a gente, inclusive, possa regredir, que as pessoas possam retornar para o uso comedido da praça, né? A gente percebeu que as pessoas têm usado a praça de uma maneira até não muito de acordo com o que está previsto, né? Famílias têm se reunido para tomar chimarrão e trocam a cuia, sair do órgão de saúde, e o nosso objetivo é preservar a saúde, né? Preservar a saúde do canoense. Então, eu sei que a atitude, a medida é antipática, mas ela se faz necessária, e eu tenho certeza que lá no final, quando tudo isso passar, as pessoas vão agradecer por essas atitudes que a gente fez. É igual o filho, né? Quando ele toma um puxão de orelha quando é pequeno, ele acha aquilo muito ruim, mas depois ele agradece o pai e a mãe por ter tomado uma palmada na bunda, um puxão de orelha, quando ele se torna aí um homem, pai de família, um adulto produtivo, né? Um adulto do bem. Então, eu acredito que, fazendo essa analogia, eu acredito que os cidadãos canoenses devem se sentir assim quando tudo isso passar. Verdade, comandante. O senhor falou da roda de chimarrão. Quando eu cheguei aqui na Dona Mocinha, pouco antes ali das 10:50, tinha uma galera no intervalo do almoço aqui das firmas, que tá aqui próximo à praça, estavam dividindo chimarrão. Enfim, uma das tantas regras que as autoridades de saúde já pedindo para que a gente evite nesse período de pandemia. O senhor falou do lockdown. A Brigada Militar continua com policiamento reforçado nas ruas, realizando as operações lockdown, né? Sim, continuamos com essa operação aí de forma contínua, e a queda nos índices criminais, né, principalmente no roubo de veículo e roubo a pedestre, tem nos mostrado aí que essa operação é uma operação que tem tido um grande sucesso, né, que ela está atingindo seu objetivo devido a essa queda vertiginosa aí que nós estamos tendo, tanto no roubo de veículo quanto no roubo a pedestre. Os índices, de um modo geral, têm caído, e a gente acredita muito nessa operação, que ela tem sido feita quase todos os dias. Na verdade, isso deixou de ser uma operação, isso passou a ser uma ação, né? É uma ação diária aí, feita durante o dia, durante a noite. Ela basicamente se resume, além de algumas paradas em pontos estratégicos, a realização de barreiras e fiscalizações, barreiras dinâmicas, né? Barreiras rápidas em vários locais da cidade, em pontos de entrada, pontos de saída, próximo a pontos de tráfego. Prova disso que está dando certo, que eu acho que no último mês nós já apreendemos mais de 100 quilos de maconha só nesse último mês, e esse ano é o ano que mais se apreendeu droga aqui no município de Canoas, numa série histórica aí dos últimos 5, 6 anos. Tá certo, então, comandante. Muito obrigado pelas informações, principalmente essa questão das drogas. Certamente vai chamar o senhor em outras oportunidades para a gente ampliar. Afinal, só aqui no bairro Niterói, mais de 50 quilos de drogas já foram apreendidos nessas últimas semanas, né, comandante? Isso aí, Jair. Sigo à disposição aí da GBC, quando precisar, quando quiser algum esclarecimento, alguma informação a mais, pode nos acessar aí, que a gente esclarece aí de bom grado.
Certo, comandante, muito obrigado pela atenção. Lembrando a você que acompanha essa transmissão ao vivo até agora, ela estará disponível em agenciagbc.com. Até mais.